Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá! Claro que pode! Da mesa da minha casa, da minha cozinha, pra onde, gente? Sua mesa de estudos. Sempre juntas, querendo o seu bem, querendo o seu crescimento. Só que hoje, vamos fazer o seguinte, nós falaremos de um livro super legal. Sim. Que não é só pra você que vai prestar vestibular. Pode chamar sua mãe, mesmo. Seu pai. Ai, gente, vale muito a pena a leitura, sério. Vale. Eu li esse livro pela segunda vez. Eu também. E eu vou falar uma coisa. Eu li esse livro a primeira vez porque a Samanta, do ano passado, lembra? No segundo ano, Samanta, um beijo. Certeza que você está assistindo. A Samanta falou, Carlinha, lê. A Natália tinha pedido numa prova. Isso. Aí eu li assim, em 2 dias. Este eu li ontem à tarde. Eu li muito rápido. Eu li numa manhã e depois li de novo pra pegar mais alguns detalhes. Ele é isso mesmo. E aí, vocês já devem ter percebido que tem edições diferentes, né? Mesmo livro, mesma autora, editoras diferentes, edições diferentes. Isso, e o livro então é Memórias de Março. Só que o mais legal, a gente vai ficar fazendo resumo pra você, não. Resumo do livro, nós conversaremos sobre o livro, tá? Com você. Mesmo porque, desculpa te cortar. Não, pode falar. Pensando em quem vai prestar o vestibular, claro que não é só pra esse público, mas pensando nesse público, no vestibular não é só saber o enredo. A gente tem que se aprofundar nas interpretações. Então é nisso que a gente quer te ajudar. E posso falar uma coisa também? Esse livro é tão lindo, que pra te ajudar no seu dia a dia, nesse valor da mulher, né? A mulher não... Exatamente. Esse crescimento dela, né? Autoestima. E vocês vão ver já um outro pódio aqui nós falando disso, essa autoestima, que antes essa coisa de se considerar feia, de se considerar menos que os outros, né? E a gente aqui tá linda, porque a gente é amiga e a gente tá de Bia Moraes. E posso falar uma coisa, não, meninas? A gente tá muito bonita. A gente tá linda, olha aqui, coleção nova da Bia. Não, a gente tá mais bonita, né? Porque a gente já tem o brilho que é nosso, ó. Autoestima aqui. Olha que a modéstia também tá em dia. Olha, todas de bracelete. Todas nós de bracelete. Aqui foi todo mundo picado pelo bichinho da Bia Moraes. Que é uma mulher sensacional. A Bia é uma mulher guerreira, uma mulher que tem um sonho. Há 25 anos ela luta pelo sonho dela. Começou fazendo pulseirinha na casa dela e nunca desistiu. Da mesma forma que você nunca desistiu, que você nunca desistiu, que eu nunca desisti. E que bom nós termos apoio de mulheres para falar sobre mulheres. Então vamos lá, primeira coisa, eu não conhecia a Júlia Lopes de Almeida e eu gostaria que vocês, minhas amigas queridas, falassem sobre a Júlia. Quem é a Júlia? Eu conheci a Júlia, na verdade, pela Unicamp, né? Quando a Unicamp trouxe o livro A Falência. E aí, a curiosidade, a Júlia morou em Campinas. Eu vi também. Então por isso, né, a Unicamp ali já querendo trazer. Ela era do Rio de Janeiro e veio pra Campinas. E a Júlia, ela veio de uma família muito boa, né, recebeu muitos estudos, muita instrução. Pai médico, família portuguesa. E foi o pai que apoiou e incentivou a que ela publicasse os primeiros textos. As primeiras crônicas no jornal que ela publicou foi por incentivo do pai dela. E detalhe, ela escrevia, antes disso, escondido do pai. Porque ela tinha medo de sofrer uma repressão por ser mulher, tentando escrever. Porque nessa época a mulher sofria, né? Não tinha nada disso. Estamos no século XIX. E aí a gente já entra, né, Fer, na questão desse sentimento de repressão, mas o pai apoiou. Tudo bem? E a Júlia tornou-se uma escritora relevante para a época. E na época, a mulher escrever para um jornal era um absurdo. Era um absurdo. E ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Totalmente. Tanto que ela, junto com o Machado de Assis, ajuda a idealizar a Academia Brasileira de Letras. E aí ela que dá o aperto do coração, né? Porque ela não consegue ser nomeada para uma cadeira por ser mulher. E aí dão uma cadeira pro marido dela representá-la. E o marido dela é português, né? Sim. Poeta português. Ela casou em Portugal mesmo. Casou em Portugal. E uma coisa, esse livro, a época do livro é realismo ou naturalismo? Oscila entre os dois. Eu não posso falar que é só. E, gente, vou falar uma coisa, né? O que eu vejo, tanto que é importante saber a época em que a obra foi escrita na hora de analisar a obra. A linguagem desse livro. É fundamental. A linguagem desse livro é uma linguagem, um português
culto, um português formal. Você vê que mesmo ali no cortiço, não tem essa marca de oralidade, esse linguajar chulo. E ao mesmo tempo em que é formal, já é um formal mais acessível. Mais acessível. Não Não é é aquele arcaico. formal totalmente Não é arcaico. rebuscado que dificulta a leitura, dificulta né? a leitura. E ó, por que ele oscila entre realismo e naturalismo, né? Porque se a gente fala do contexto da história, a Marta, ela mora com a mãe em um cortiço. Então, na nossa cabeça, na sua cabeça de estudante, bom, cortiço é naturalismo. Tudo bem? Porque a gente diferencia, né, que o realismo vai focar uma crítica mais na elite e o naturalismo nas classes mais baixas. Exato. Só que aí o que acontece? Se a gente fala de naturalismo, o enfoque deles é tratar o coletivo, certo? Então, lá no livro O Cortiço, da Luísa Azevedo, é ver como que o cortiço influencia a vida dos seus moradores. Aqui acontece com a Marta. O meio influencia o homem, mas a mãe dela tinha medo, não tinha? Tinha. Eu acho E que a o gente- tempo todo a mãe dela não tinha um medo, assim, dela De ser sol- influenciada e pelo de meio. soltá-la, né? Soltá-la, né? Soltá-la. Ela brincava pouco com as vizinhas ali do cortiço. Quando brincava, voltava machucada, né? E até a questão da postura, vamos dizer. A mãe da Marta, ela tem uma postura de quem realmente veio de uma elite, teve uma educação diferente. Sim. Do que as outras famílias. Então, na casa delas é silêncio, é tranquilo. Sim. Enquanto na vizinhança tem pancadaria, né? O tiro, porrada e bomba. Então, é uma outra visão. E aí, por que a gente tá ali no realismo também, né? Porque é uma análise psicológica da Marta, é uma narração em primeira pessoa, ela contando a história dela, tudo bem? Então a gente vai ver que o texto ele tá oscilando aí nesses dois movimentos literários, realismo e naturalismo. Ô, gente, agora falando assim, né? A gente falou da mãe e o pai dela. Por exemplo, no livro que eu li, o pai dela, nessa minha edição, na minha edição do Janela Amarela, o pai dela se suicida. Isso. Na minha edição. e Na edição minha de também. vocês? E a leitura também mantém essa E versão. essa daqui, que é a nova, acabou de sair da Companhia das Letras, Ai, da acabou de Penguin, sair. acabou de sair, tá? Ó, foi um recebido, viu? Foi um recebido. A gente aceita recebidos, viu? Muitos. Ó, nesta edição aqui, vem uma nota dizendo que a Júlia, antes de morrer, ela deu uma revisada em Memórias de Marta. Então ela começou mudando, por exemplo, a grafia. Neste daqui você vai ver que o Marta tá com TH. Aqui também, ó. E aqui já tá sem. Não é coisa da língua portuguesa que mudou, não. É ela que quis fazer essa mudança. E ela quis mudar como o pai da Marta morre. Por quê? Tá aliado ao contexto histórico. Aqui nessa nova edição, o pai dela morre de febre amarela. Que foi Que epidemia. foi a epidemia que eu ia até perguntar, que tá aqui no roteiro. Exato. Assolou As o Rio de Janeiro. doenças da época durante essa história. Então a epidemia de amarela. febre amarela no Rio de Janeiro foi Foi. uma epidemia muito forte, assim. Inclusive, a Júlia, ela escreveu algumas crônicas no jornal também, criticando a postura da época do governador do Rio de Janeiro, porque não estava dando a importância que devia. Entendeu? Então foi uma maneira dela fazer essa contextualização histórica. Isso também é uma característica da época, né? Trazer as causas da época, os problemas e lançar luz para isso. Há problemas que muitas vezes eram ignorados e porque não tá afetando quem é mais rico e tudo mais, então os livros realistas costumam trazer. Exatamente. Mas além disso, a gente também tem uma passagem da Marta que ela tá muito triste, né? Depois de uma decepção amorosa ali que ela teve, a primeira decepçãozinha amorosa dela, e o médico fala que ela tá sofrendo de histerismo e que ela precisava casar. Olha só, gente, amigas. Eu casei super jovem, com 36 anos. Ela nem tem 36 ainda. A Fer nem tem 36 ainda. Ai, meu Deus. Mas Nossa, eu casei histerismo. jovem, mas olha, falou que ela tava histérica e que ela precisava casar. E aí a mãe manda ela viajar. Que ela vai viajar com a dona Nina, com a professora, entendeu? Então, veja, tem ali um momento que aí ela fala que ela tá muito nervosa, ela tá muito ansiosa, ela tem crises de choro. É ansiedade, Não come, ela não ansiedade, come. Crise do pânico, alguma coisa. E veja, é uma doença que não existia um Existia. diagnóstico pra isso lá E a gente no tava final falando do disso século agora XIX. mesmo, né?
Não, e detalhe, né, que isso vai mostrar a temática da obra mesmo, que por mais que a mulher quisesse... A Júlia Lopes de Almeida, a autora, ela tinha essa ideia que a emancipação feminina viria pelo estudo. E a Marta vai passar por isso. Então, por estudar, se tornar uma professora, então eu vou ser independente. Não! O machismo da época, ele tentava trazer a mulher de volta para essa caixinha do feminino. Então, tem que casar para ser realizada. Histeria, se ela está nervosa. Então, a mulher não tem direito a ter problemas, a ter angústias. Vê a Carolina. A Carolina não tinha direito a ter vida, aquela menina. Exatamente. Ela não teve infância, ela cuidou. Gente, a Carolina é um personagem, você lê o livro. Carolina é um personagem, ela não tem infância ali. É uma menina que só trabalha, ela é tratada igual um animal. Exatamente. Não é? Uma família Lembra ali o pé de dela 3 inchado? filhos? De 3 filhos, a mãe saía, o pai malvinho, o irmão... Ela cuidando do irmão, quando o irmão morreu, o Maneco, né? Sim. Aquela tristeza, aquela dor em cima do irmão, ela limpando, lavando o irmão, beijando o irmão, e ela com os pés inchados. E depois que aparece, né, que a Marta reencontra a Ilhoa, né? Sim. Depois de muito tempo. Ela falou, a Carolina casou, mas apanha demais o marido. Sim. É explorada no serviço. Explorada no serviço. Então, ela foi explorada na infância e ela continua sendo explorada, né? E a Cadê irmã a felicidade dela dessa menina? Cadê a felicidade? Ela Olha, não sabe o que é arrepio, felicidade. Ninguém ali sabe o que é felicidade. Ela não tem. Só a Eles não americana. sabem. A americana sabe o que é felicidade. É verdade. A americana, ela vem, ela fica com o mais bonito. Com o Luiz, que é por com quem o a Luiz. Marta se apaixona. Inclusive, a Marta casa-se ainda apaixonada Sim. pelo Luiz. Então Ô, gente, foi vamos fazer uma muito coisa amor da também? vida Quem dela. vai dar um resuminho do livro? Vai, começa e termina. Vai, Fer. A gente tem a narradora protagonista, personagem, narra em primeira pessoa, Marta, já adulta. Pega um caderninho e anota. Já adulta, e ela começa a relembrar a história dela desde a queda social, vamos dizer. Então, o pai morre, com isso a mãe perde um pouco das condições financeiras. Toda, né? Total. Elas vão morar num cortiço, a mãe começa, ela vai passar roupa pra fora. E a gente vai começar a ver aqui essa triste realidade feminina que vai permear todas as personagens femininas da obra. Então a mãe encontra uma antiga amiga na rua, mas se esconde porque ela não quer que a amiga a veja daquela forma, toda descabelada, feia, mal com arrumada. roupa gasta. Então a mãe já tá sofrendo essa tristeza. E aí a gente vai entrando na história da Marta. Isso. E aí a Marta, ela vai começar a estudar, né? A mãe a matricula numa escola ali do bairro, da freguesia só uma ali. observação, gente. Ela só vai pra escola depois que a mãe consegue um vestido bonito pra ela. A Marta se acha super feia. Posso falar essa palavra? Ela não lembra a Macabeia? Ela, não, a pra mim, Macabeia ela lembra a Marta, ela. porque a Macabeia, eu amo a A Macabeia. Macabeia vem depois. Sim. Mas ela não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue conversar. O dia que elas vão contar uma Se acha festa, que ela vai na inferior, casa, né? se acha inferior, se acha feia. Eu já imagino ela andando assim, ó, com aquele medo, aquele treme, né? E aí ela consegue o vestido. Pra ela conseguir esse vestido foi uma humilhação. Ela se sente humilhada, Ela né? se sente humilhada. Porque a Marta, como ela vem dessa classe mais alta e agora elas estão ali nessa condição precária vivendo no cortiço, quando a freguesa da mãe dela doa este vestido pra ela, ela se sente humilhada. Mas por que eu tenho que receber uma doação? É o momento que ela percebe que a condição social dela mudou. Exatamente. Que até então a mãe a protegia. A mãe trabalhava igual uma louca. Desculpa o que eu vou dizer. Sabe uma louca, uma ré? Mãe trabalhava pra dar o quê? Uma vida, só que não era nem vida digna, gente. Não, porque ela tinha nem que relata, comer. Ela relata que era um dia o almoço foi pão com café. Pão com café. E pão puro. E pão puro. Vai, Tanto termina. que a Carolina vizinha apanhou porque ela deu um pedaço de carne pra Marta. Exatamente. Nossa, foi muito triste. A mãe bateu, vai, continua. A mãe. Mas enfim, a Marta vai começar a estudar, conseguiu o vestido, foi matriculada na escola. A princípio é um lugar que ela estranha. Ela não se sente bem, ela se sente inferior às outras meninas que já estão estudando. Mas ela começa a perceber que é um mundo de luz que se abre. A escola para Marta representa isso. A escolarização, ela é extremamente importante para a emancipação que a Fer já falou anteriormente. Então ali ela começa a perceber que ela se dedicando muito,
ela vai conseguir o que ela deseja. E aí, através do estudo, a gente vai vendo os caminhos da Marta se abrindo. Ela deseja sair do cortiço, ela vê o tanto, ela odeia, ela vê o tanto que a mãe dela trabalha. E aí acontece uma coisa muito interessante. Ela tem essa vontade de sair, mas não tem dinheiro para alugar uma casa. Um dia ela tá na escola e um rapaz muito bonito começa a paquerá-la. Ela acha que tá paquerando ela, né? Na verdade, o rapaz estava interessado na outra professora. E ele vai acompanhando Marta e essa professora pelo caminho de volta para casa. E Marta tá com medo e com vergonha, mas ainda porque o rapaz vai ver que ela mora num cortiço. Vai ver ele entrando no cortiço, Exato. né? Ela morre de é a vergonha. virada de chave. É a virada de chave. É a gota d'água, porque ela fala, eu nunca vou conseguir um namorado se eu continuar morando nesse cortiço. E olha que, assim, e sabe uma coisa que eu pensei também no cortiço? Ela não gosta do cortiço. Não. E lembra também a Carolina Maria de Jesus? Odiava a favela, né? É verdade. É a mesma coisa, Ela se assim. sentia Ela fora de contexto, se né? sente fora de contexto. A Maria Carolina era trabalhava, enfim, mas são duas mulheres diferentes. Sim. E pode continuar. Peraí, gente, deixa eu pegar um negócio, não é ao vivo, mas tá aqui, vai. E aí a Marta, então, toma a iniciativa a partir deste dia. Não, a gente vai sair daqui. E ela já estava uma passagem de tempo já aí acontecendo. Ela trabalhando como professora adjunta, que a gente chama de professora auxiliar hoje, né? E ela começa a ganhar um salário. Então é aí que ela tem a oportunidade de alugar uma casinha para ela e para a mãe dela. E sabe uma coisa que eu vi ali? Quando ela aluga essa casa, gente, antes de alugar, né? Quando ela é a professora, todo mundo fala, olha, você é uma boa aluna. A professora chega, Sim. a dona, olha, você é boa aluna, você é isso, você... E ela não considera, ela não se considera. Ela fala que ela é esforçada. Ela fala que ela é né? esforçada, Gente, que ela não é inteligente. É. E sabe uma coisa que eu queria que vocês conversassem aí com você, nos casos? O momento em que ela vai a uma festa, que ela é apresentada para a sociedade, né? Ela não consegue, gente. Ela se sente um peixe Ela fora se sente um d'água, peixe né? fora d'água. Ela vê. Só que ao mesmo tempo ela até perde a hora, né? Parece a Cinderela. Ela perde a hora. Não perde, ela perde a hora e ela. Ela combina com a mãe dela, é uma festa lá na casa da professora Aninha, né? Que é a mestra ali. Que a mestra. E A mãe pede pra ela ir, né? A mãe fica o tempo todo achando meios para ela ter uma outra convivência com outro grupo de pessoas. Então é a mãe quem pede para a professora para que a Marta viaje junto. Sim. É a mãe quem pede para a professora para convidar a Marta para uma festa. Então tem essa mãe o tempo todo empurrando a vida dessa menina. Olha aqui que legal esse trechinho. Eu falo assim, ó, a mocidade é isto, a beleza, a graça, a desenvoltura, tudo que não tenho, que não terei nunca. Então quando ela vai a essa festa e ela vê as moças todas bonitas, muito bem arrumadas, os rapazes. O pó na cara, né? O pó de arroz, né? Exatamente, os vestidos. E eles dançando, ela fala, isso aqui é a mocidade? É isso que é ser eu não jovem? tenho isso, eu não sou jovem, né? É. E sabe uma coisa que eu queria dizer aqui no capítulo 6, que isso marcou muito, eu até anotei aqui. Ela fala assim, convenço-me de que naquele rapaz... eu, além de feia, era inabilidosa. Desse dia que ela foi à festa, né? Aí ela coloca assim... eu não amei o homem, eu amei o amor. Ela coloca o amor como substantivo próprio. Com letra maiúscula aqui. Sim. Né? Porque ela não sabia o que era esse sentimento. Ela só tinha esse sentimento bom pela mãe. Aí ela vê um cara seguindo pela rua... E aí ela sente aquela coisa, as amigas ficam, ó, tá te olhando. Ela não é que ela amou o cara, ela amou, viu o que era o amor. Sentir, ela, né? ela personificou, né? Sim, É uma personificação do amor, não é? E aí, Marta, nessa situação, já moça, ela tá com histerismo, que a gente falou, ela está muito deprimida, porque todas as vezes que entravam as férias, Marta deprimia. O cortiço fazia mal pra ela, tudo Muito, bem? é isso que eu também ia O perguntar. cortiço fazia mal. Ela ficava triste nas férias. Ela ficava. Porque ela não tinha, o conhecimento não tava mais ali, né? A vida social dela não existia, Não existia. né? Até a questão da utilidade também, né? Porque ela fala que a mãe tentou ensinar alguns afazeres domésticos pra ela e ela não conseguiu quando ela era Não sabia fazer mais nada. novinha. E a Marta, então, ela vai a uma viagem com a dona Ninha, com o marido dela, vão lá pra uma fazenda e lá ela conhece o Luiz.
A grande paixão dela. Que era feliz, Viajante. bonitão, O viajante. Luiz vai dar uma moralzinha. Vai, ele no vai começo eu achei- escrever um poeminha pra ela, É. pegou no bracinho dela. Deu flores. Deu flor, só que saíram- depois chegou a americana, bebê pequeno, Não, gente, sempre. isso daí pra época era curtir 3 fotos antigas e mandar foguinho nos stories. Olha isso, gente. Tava ali, ó, no papo. Não. Ela tá muito envolvida. Não. Porque Flor, ele. Ela ia fazer assim o coração, como que é? Eu não ia assim. beijar, viu, gente? Eu ia fazer assim, ó. Eu ia fazer Sei como faz coração. Eu não sei. Assim, ó. Ah, gente. Vai. Era isso, amor, ó. A Marta tá encantadíssima pelo Luiz. E o Luiz é um bom partido. É. Entendeu? Rico, Mas, bem. é, Bonito, estudante de, né? Estudante de medicina. Mas passaram um rabo de saia mais bonito. que Ele se olhou, encantam, no outro ele dia ela olhou. acorda, ele tá lá. Tá. Eles vão embora às pressas, né? Porque a mãe do marido da dona Aninha tá passando mal, precisa voltar e ela vai procurar o Luiz pra se despedir. E ela vê ele bem aqui, ó, de braço dado com a moça, e eles falando em inglês. Tudo bem? E ela pergunta pra ele: "Você me ama?" E aí, eu te amo com todo o meu coração. Exato. E mesmo em inglês, a Marta sabia porque a dona Aninha ensinou algumas coisas em inglês pra E ela ainda ela. volta e confirma, né? com Ela a professora, confirma. se ela entendeu certo. É, e a maior desilusão amorosa da Marta. Porque ela volta. Não nasci pra isso. Não nasci pra ser amada. Aí começa, aí vai tudo por água abaixo. Ela tava e feliz, aí tinha ela- engordado. Tinha engordado, tava corada, se tava alimentando bonita. bem. Ô, gente, mas a gente tem que dar uma encurtada, porque tá... Vou encurtar porque eu vou pro final, então. Vai. Porque a mãe da Marta, assim que ela retorna, a mãe fala assim: "Filha, Você tem que casar. o Miranda, o meu cliente, Que era um que é velho. ótimo, muito mais velho Muito que mais você, já na casa dos 40 anos, ele te pediu em casamento, ele propôs casamento." E mãe, como ele se apaixonou por mim, mãe? Eu nem o conheço como, mãe? Vai. A mãe mostrava as cartas que a Marta mandava para ela, para o Miranda ficar lendo. O Miranda se apaixonou pelas cartas, e a Marta fala isso. Ele não se apaixonou por mim, ele se apaixonou pelas cartas que eu escrevia enquanto eu estava apaixonada. Olha isso. Enquanto ela estava apaixonada e feliz. Ai, meu Deus. E aí termina, né, com ela dentro desse casamento. E veio uma pergunta interessante, inclusive de alguém que nos acompanha. Mande sua pergunta no Instagram, aqui em qualquer lugar, bebê. A pergunta interessante é: tá, se ela queria ser independente, ela já era independente, tinha uma profissão, por que que ela aceitou o casamento? Se ela nem amava esse homem. Aí a gente vai falar de uma característica muito forte do realismo, que é acabar com aquela idealização do romantismo e falar: não, até os casamentos são movidos por interesse. Então o Luiz foi atrás da americana porque ela seria um troféu maior para ele exibir. Depois ele se casa com uma outra moça que era prima da professora, então tem uma outra classe social. E a Marta vai aceitar esse casamento simplesmente porque ela tem o interesse de ser respeitada enquanto mulher na sociedade. A mãe fala pra ela que a reputação da mulher é um cristal. É. Então a mãe sabe, a Marta neste momento ela já prestou um concurso público para professora, ela já foi Passou nomeada. Então ela não precisava casar, ela já tinha independência, porque ela não sofreria o que a mãe sofreu com a morte do marido. Tudo bem? Ela não E tem a mãe mais essa falou que ela independência. precisava. E a mãe falou: não, mas você precisa, porque a reputação da a mulher... histeria, né, dela só ia ser vista cada vez mais forte pela sociedade. Porque ela é louca porque não casou. Para com isso, hein? E ó, eu vou contar o final. Conta. Então vai. Vou contar, escuta. Senão você dá um Alerta silencia, spoiler. Alerta spoiler, Mas uma coisa assim, a mãe, a partir do momento que viu que a filha casou, que a filha ia ter uma vida tranquila, a mãe foi embora, partiu. A mãe descansa, porque a mãe nunca descansou. Nunca. A mãe nunca soube, no livro inteiro, gente. Não, e aguentou uma tuberculose. Aguentou uma tuberculose. Pra deixar essa filha encaminhada, vamos dizer, dentro dos padrões. A mãe, ela é vista como uma mártir, né? uma Aquela mártir, isso que mesmo. vai caminhar, sofrer tudo que tiver que sofrer, mas não vai desistir. E ela só descansa quando ela vê que o meu papel de mãe eu fiz. E, eu gente, cumpri. uma coisa assim, pro teu caderninho de repertório, né? O poder transformador da educação. Exatamente. O poder transformador da educação.
Outra coisa, eu não sei se Eu vou levar pro lado pessoal, né? Porque 3 professoras, né? 3 professoras. A minha vida foi mudada pela educação, eu não tenho dúvidas disso, e acredito que a de vocês também. E encontrar isso aqui, nessa história que nem a Carla falou no início, não é só pra quem tem que ler pro vestibular. É verdade. Não é. É um livro que precisa ser muito conhecido. Porque quantas Igual mulheres... você conhece Machado, Dom Casmurro, tem que conhecer isso aqui. Tem. Porque quantas mulheres não vão se identificar, seja com a Marta ou com a mãe, que também chama Marta, né? Não, e também, A mãe por exemplo, também. o poder transformador da educação, da faculdade, eu vejo na minha vida. Sim. Entendeu? Sim. Tanto que um diploma faz toda a diferença na minha Não, vida. eu acredito que o descansar da mãe da Marta, ele veio também porque ela estar dentro de um casamento significa que a mãe salvou a reputação dela. E ela ser professora significa que se esse marido vier a faltar, como o pai da Marta faltou por causa da morte, Ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura. Então, de qualquer jeito, a Marta tá bem colocada, Bem vamos colocada. dizer. Tanto que depois a Marta fala, o meu marido é um bom marido. É um bom marido. Ela não fala em momento algum se eu amo, se eu não amo. É. Ela não tem isso. Meu marido é um bom marido. É. E aí, então, do repertório, Fer, A gente pode pegar essa questão da condição feminina. pra você porque- usar na sua redação, mas pra Sim, anotar. porque infelizmente isso ainda tá presente na gente. Então, às vezes, por exemplo, chega um professor que sempre foi muito agradável com a turma e ele naquele dia dá uma bronca muito pesada. Todo mundo fala, nossa, ele deve estar com algum problema muito sério. Chega uma mulher, todo mundo fala, ah lá, histérica, tá de TPM. Sim, Então sim. ainda Tá na menopausa. mal amada. Mal amada, pra professor Entendeu? não. Sim. Então lá, a Marta, ela tava histérica porque não tinha um marido. O mal amada de hoje significa a mesma coisa. Sim, não fica a mesma coisa. Entendeu? Então a gente também não tá tão distante assim do dessa pensamento. realidade. É. Né? Ó, e uma coisa, você curtiu? Você deu um like? Você comentou? Ah, por favor. Você mandou Inscreve inscreve, pra pelo amor de receber Deus. notificações. É isso. Inscreva-se no canal e nos acompanhe em todas as mídias sociais. Sim. Tá bom? A gente tá Tem aqui algum no trechinho Instagram, pra a gente você tá ler? no YouTube. Tem algum Olha, essa parte que Você me leu, né? emocionou muito, não. Vai. Eu separei aqui porque é relacionado à educação. E a Marta fala assim, olha, Presta atenção. o incentivo da dona Ninha, a professora da classe, foi fundamental para a ascensão social de Marta. Eu era uma coisa, foi a seu impulso que eu me tornei gente. Ai, arrepia. Não é? Que nós possamos ser esse impulso também na vida de tantas pessoas, Sim, tantos que nós não conhecemos, né? Quantos não passam pela gente, não é? Eu acho que, Diariamente. eu vejo assim, né? Aula a gente tem até no YouTube. Mas esse carinho de professor, eu acho que é por isso que mexe tanto. Só se você for nosso aluno. É isso. Eu posso explicar uma coisa de gramática? Posso explicar? Deve. Vou explicar, dar uma dica pra gente terminar. Sabe por que chama... Fala o nome do nosso pod. Pode cá. Obrigatoriamente, você viu que tem uma vírgula? Porque essa vírgula aí separa o vocativo. Todo vocativo é separado por vírgulas. Pode, vírgula, cá. Vocativo é um chamamento. Então, por exemplo, parabéns, vírgula, Natália, pela grande fala que você teve hoje, minha grande amiga. Parabéns, vírgula, Fernanda! Ponto de exclamação! Por você estar aqui sempre abrilhantando o nosso podcast. Sim, e você? Seja bem-vindo, vírgula, querido aluno. Todas as semanas um episódio sensacional. É isso. Um beijo, até semana que vem. Até a próxima. Boa leitura! Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá. Claro que pode!